Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o mundo espiritual, sobre o legalismo espiritual, e eu tenho certeza que essa aula de hoje vai ser gratificante para a sua vida. Eu vou contar um testemunho meu que aconteceu comigo recentemente, para você entender como o adversário, o maligno, arquiteta a todo momento para que a gente caia, não só em pecado, mas que a gente simplesmente perca a nossa vida e a nossa salvação. O maligno ele atenta contra a nossa vida o tempo todo, ele espera uma brecha para fazer essas coisas acontecerem. Pois bem, o que acontece? Eu já falei isso no meu canal Bitcoin como investimento, sobre o problema que eu passei na segunda-feira. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas segunda-feira praticamente eu não gravei vídeo nenhum, né? Eu passei mal pra caramba. Eu tive um problema com salmonela, né? E, cara, eu tava com 40 graus de febre. 40 graus de febre. Eu, evidentemente, tomei sim, prata, coloidal. Fiz as minhas precauções, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu senti que alguma coisa estava me puxando pro outro lado, cara. Sem brincadeira. Isso não é a primeira vez que acontece, né? Eu senti isso em 2 meses. Em 2 meses eu senti o mesmo sentimento de alguma coisa me puxando para o outro lado. E não é uma coisa boa. E todas as vezes que estavam me puxando, eu invoquei o nome de Jesus. E eu tô aqui contando para vocês, né? Eu não sou dono do futuro, mas tô aqui contando para vocês. Então, praticamente, a primeira vez aconteceu o seguinte: eu estava dormindo, né? E aí, evidentemente, eu estava dormindo, eu comecei a ter alguns pesadelos, eu comecei a sentir um calafrio. E aí eu acordei de noite, era de madrugada, e no caso, né, eu estava no meu quarto sozinho, a minha esposa, geralmente ela dorme com os filhos, os recém-nascidos, e aí eu acordei, o meu quarto estava muito gelado, e a gente sabe que quando a temperatura abaixa é porque existe uma entidade ali. Meu quarto muito gelado, um cheiro estranho, tá? E nisso, cara, eu senti um calafrio, eu não estava conseguindo falar direito, isso tem mais ou menos um mês, eu conseguia falar, não era uma paralisia, mas eu estava assim, desmotivado a fazer qualquer coisa, e alguma coisa querendo me puxar pro inferno, entendeu? E aí eu praticamente acordei, eu acho que foi o anjo do Criador que fez isso comigo, e naquele momento eu reuni força sobre-humana, concentrei toda a minha energia em clamar a Jesus Cristo, né? E fui clamando em Jesus Cristo e falando, ó, se tiver que ir para dessa para melhor, para pior, será pelo nome de Jesus, eu não me arrependo, e clamando a Jesus. E em pouquíssimo tempo, poucos segundos depois, esse ser, eu tenho certeza que tinha alguma coisa, foi embora e a temperatura do quarto elevou, o cheiro sumiu e eu consegui dormir melhor. Isso foi a primeira vez nesse mês, né? E aí, basicamente, eu estava contando isso em live no canal Bitcoin como investimento, que segunda-feira eu não fiz live porque eu fui comer um sanduíche com a minha família e alguém botou maionese, né? Provavelmente estragada, e eu fui comer um sanduíche e eu passei mal pra caramba. Pra caramba. Eu não consegui comer nada durante 24 horas, eu não consegui comer e nem beber nada. Eu tinha conseguido colocar para dentro 2 bananas. Para não dizer que eu não comi alguma coisa, eu consegui colocar para dentro 2 bananas, passando mal, febre 40 graus, ferronha. E eu tava sentindo assim muito fraco, a tremedeira do cacete por causa de salmonela. E aí, evidentemente, né, eu cheguei a tomar a prata, tá? E evidentemente que ajudou, mas foi só clamando a Jesus que a coisa andou. As pessoas parecem não saber clamar a Jesus Cristo, né? As pessoas não entendem o que é Jesus Cristo. Elas tratam Jesus Cristo como uma criança mimada. Só que ele é o logos operandi, ele é a vida, né? E aí eu clamei a Jesus Cristo. Eu lembro, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu estava deitado, minha filha, ela estava chorando, papai, 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 eu não queria dormir de jeito nenhum. E chorava. E eu falei, não, tô tudo bem, não sei o quê. E, cara, eu fui deitar, 40 graus de febre, suando, não conseguindo comer nada. Já tinha, eu posso falar tranquilamente, cagado até as tripas, né?
Não tinha mais nada dentro de mim, nada, nenhum líquido dentro de mim. Até o que tinha saiu. E nisso, assim, 40 graus, eu não conseguindo fazer nada. Eu só clamando a Jesus, clamando a Jesus. E eu lembro até agora, que, sério, passou um vídeo assim na minha vida, assim, de um enterro, sabe? Do enterro, assim, e filho chorando, não sei o que e tal. E assim, cara, se eu tiver que morrer, é o tempo que Deus quer, eu não tenho dessa, entendeu? Tudo é conforme Jesus Cristo quer. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Se tiver que viver mais 10 anos, 100 anos, um ano, se tiver que ir para lá, é na vontade de Cristo. E aí, basicamente, eu tava já nesse negócio de enterro, não sei o que. Eu, sabe, não é quando você sonha, é quando você tem essas visões acordadas. E nisso, cara, eu forcei a mente, sabe, forcei assim um laço com Jesus Cristo e pedi assim a Jesus Cristo, por favor, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. E fui dormir orando, cara. Fui dormir orando. E nisso, no dia, eu falei assim, por favor, elimine esse dado do maligno. Até a minha cachorra, ela tava latindo, cara. À noite, de madrugada, a cachorra tava ouriçada. E a gente sabe que quando o cachorro late assim, é porque o dono tá prestes a morrer, né? Já tive casos de amigos, enteados, pessoas presentes, né? Que assim, o cachorro uivava no dia que a pessoa ia morrer, né? Uivava. E aí as pessoas não entendiam por quê e o cara ia lá e capotava, velho. E a cachorra latindo, latindo, minha filha chorando. E eu clamei a Jesus, cara, clamei demais, demais, demais. E aí nisso, basicamente eu fui lá. No dia seguinte, quando eu acordei, cara, parecia outra pessoa, totalmente. Assim, a minha cama, ela tava ensopada, o lençol, o travesseiro, tudo. Eu tive que botar no sol. Eu devo ter, sei lá, derretido uns 2 litros d'água, né? E aí eu acordei, eu tô gravando o vídeo hoje, foi hoje que eu acordei. E assim, meu, totalmente disposto, totalmente diferente, cara. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes eu gravo esse vídeo, não é nem pra vocês que são inscritos, mas pra mim lembrar todas as vezes do que Jesus já fez por mim e por minha família, sabe? É algo inacreditável. Já era pra eu ter morrido só esse mês 2 vezes, cara. Sem brincadeira. 2 vezes já era pra eu ter ido dessa pra melhor. E Jesus Cristo ele interviu todas as vezes. E aí eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Por que que o meu Senhor é Jesus? E eu sei que, isso aí é clichê. Não, não é clichê. Provavelmente, você ora a Deus. Deus é um subnome para diabo. Só existe um ser. Não, não terá 2 senhores, pois agradará um e desagradará o outro. Então, Jesus é o próprio Deus. Se você começar a falar, ai meu Deus, você está clamando ao diabo. Porque já tem-se um nome. Então, assim, eu percebi muito isso. Faz muito na minha vida. E aí eu fico percebendo, né, o amor incondicional do Criador perante a minha vida. Porque eu não posso entregar nada que presta para o Criador, porque o Criador é perfeito em sua existência. Eu não tenho como fazer nada por ele, porque ele é perfeito em tudo. E basicamente ele faz muito por mim, mesmo sem eu merecer nada. Então a gente vê um amor assim incondicional. E como é que você cria um relacionamento com Deus? Eu queria te ensinar isso, pelo menos deixar isso como testemunho para os meus filhos, ou talvez para você que me assista, para você mudar a sua vida, né? Como é que você faz para clamar ao Criador, para estar em comunhão com o Criador? Pois bem, a primeira coisa que você tem que aprender, a primeira coisa e o mais importante é o seguinte: não existe trindade. Não existe essa divisão de poder. Lembra bem uma coisa: Deus é apenas um, onipresente, está em todos os lugares, onisciente, tem a consciência absoluta sobre tudo e onipotente, tem um poder absoluto sobre tudo. Então, essas características não podem haver 2 senhores, apenas um. E aí, a Bíblia mesmo testifica que não terás, o próprio Jesus Cristo mesmo diz, não terás 2 senhores, pois agradará a um e desagradará ao outro. Então, a gente percebe que não tem como ter 2 senhores. E aí, a igreja evangélica, que foi um movimento fundado pela seita secreta, que hoje em dia é discreta, né? Que serve a coisas que eu não quero falar aqui, foi o que criou a igreja evangélica. E a igreja católica é um movimento inventado por Nero, que estava perdendo a força em Roma, porque as pessoas estavam virando adeptas de Cristo. Então, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, ele mesmo diz
Que espécie de templo podereis construir para mim? Não sabeis que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas? Então, Deus não está dentro de templos, de igrejas e congregações, e Jesus Cristo não veio fundar nenhuma religião. Nenhuma religião. Então, quando Cristo fala sobre essa pedra, erguerei a minha igreja, trata-se, igreja, sair para fora, eclésia, convidar as pessoas para que possam ter entendimento de Jesus, não fundar uma seita, porque isso são seitas. E aí a igreja católica, a igreja evangélica, ela vai dissuadir você, convencer você que existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e você vai só fragmentando o poder de Jesus, só fragmentando o poder de Jesus. Sendo que Jesus e Deus são um, eu e o Pai somos um. E você tem que entender isso. Se você pegar João capítulo 1, fala, no princípio era Deus. E aí depois fala, Deus que veio à terra, né? E por ele todas as coisas foram feitas. Então o que acontece? Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, ele é a manifestação, ele é a plenitude de Deus na terra. Por isso Jesus Cristo fala, ninguém viu o Pai senão o próprio Filho. Então você tem que entender, se Jesus Cristo é Deus, a sua adoração não tem que ser para o Espírito Santo, a sua adoração não tem que ser para Deus, tem que ser para Jesus. Ah, mas eu oro para Deus. Que Deus que é esse? Deus é uma palavra vã. Ah, mas eu oro para eu sou. Irmão, entenda uma coisa. O nome de Deus, até hoje, eu deixando isso bem claro, até hoje ninguém sabe o nome de Deus. Os judeus, eles fazem uma aproximação. Não quer dizer que é correto. É uma aproximação. Então, assim, ninguém sabe o nome de Deus. E outra coisa, o ser humano que souber o nome de Deus, então Deus não existe. Por quê? Se um simples ser humano, pecador, consegue pronunciar a plenitude de Deus, logo Deus é computado. Logo Deus é mensurado, é analisado. Ele entra na objetificação. Então, se você consegue pronunciar o nome que enquadre Deus, ele não é tão grande assim. Então, evidentemente, o nome de Deus nunca será soletrado nem por anjos, nem por seres humanos. A plenitude e a perfeição de Deus não cabe nem aos homens e aos anjos a entender. E foi exatamente isso que gerou a queda de Lúcifer. E aí, basicamente, o que aconteceu? A plenitude de Deus, até mesmo no mundo espiritual, ela veio consentida com Jesus, que esteve desde a fundação do mundo, desde a existência do universo. Então, Deus, em sua perfeição, se manifestou para todo o universo, inclusive os anjos, como o próprio Jesus. E aí, Jesus Cristo é o próprio Deus, ele é o próprio Espírito Santo, entenda isso. E aí, o nome de Jesus é o que salva, é o nome que opera milagres. Ah, mas o nome de Jesus não está certo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, se o nome de Jesus não tivesse poder, não operava milagres. Outra coisa, Pôncio Pilatos, quando Jesus Cristo foi crucificado, ele crucificou Jesus Cristo, escrito Rei dos Judeus, e colocou em grego, aramaico e latim. E todas elas, Jesus. E aramaico, né, virou eu sou. Não que se represente o tetragrama, mas sim eu sou. Então, o nome sempre foi esse. Agora, as pessoas vão tentar tirar esse nome da sua vida, colocar nomes satânicos. Eu não vou querer ficar entrando nessa pauta, não quero que no canal vire um canal de seita, mas o nome de Jesus, se não funcionasse, não operava milagres. E aí, basicamente, você sabendo que Jesus Cristo, ele é Deus, ele é Espírito Santo, ele é o Senhor sobre todas as coisas, é ele que você tem que clamar. A partir do momento que você entender que esse é o nome que ele desejou ser conhecido, esse nome, Jesus, é o nome que ele desejou ser conhecido pela humanidade, a partir do momento que você tem o nome, você tem o Senhor Supremo, que é o Jesus Cristo, basta você invocá-lo, né? Ele mesmo diz que aquele que me invocar será salvo. E aí eu lembrei dessa passagem, dessa parábola, aquele que me invocar será salvo. E o profeta Isaías, ele nos ensina uma coisa muito interessante. Não só Isaías, todos os grandes profetas do passado, que é o seguinte, quando você for orar, não duvide. Se não me fala, eu acho que Tiago que fala isso, Tiago ou Pedro, que quando você ora com dúvidas, é como as ondas do mar que crescem e depois diminuem, que é para você orar sem ter dúvidas, porque a dúvida, ela gera um empecilho para que as suas orações sejam alcançadas.
Então não pode orar com dúvida em hipótese nenhuma. Nenhuma. Tem que orar sem ter dúvida. E todo momento o diabo quer colocar na sua vida que você não vai ser salvo, que você é pecador, que você está errado, que você é uma pessoa má. Ele quer colocar dúvidas para você. E aí eu vivenciei isso aí. Eu fiquei assim. Foram 2 vezes que eu experimentei a verdadeira morte. E aí, basicamente, é o clamor a Jesus que me libertou. O clamor, foi clamando a Jesus. E assim, eu não estou dizendo que eu vou estar vivo daqui para sempre. Ninguém sabe o dia da manhã. Isso pertence a Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que até o presente momento de hoje, né, o clamor funcionou. Então, o dia que eu tiver que partir, beleza, é na vontade de Cristo, ok. Mas você vê o carinho e o amor de Cristo. As pessoas não entendem isso. Elas não entendem a plenitude de Deus. Eu cheguei a comentar, eu deixei um áudio de mais de 20 minutos no Telegram explicando o que é Deus para as pessoas. Por exemplo, Deus não existe. Deus é. Porque se Deus existe, ele é fato computável. Se Deus existe, então a gente consegue mensurar, a gente consegue analisar. E Deus, ele tem que ser perfeito em sua essência. Se um ser pecador consegue analisar o ser que é perfeito, logo o ser que é perfeito não é perfeito. Então, Deus não pode existir. Por isso que Jesus Cristo existe. Porque Deus é. E aí, basicamente, a plenitude e perfeição de Deus, nem os anjos vão conhecer. A sua excelência jamais. Agora, aquele que viu a Deus é o que se manifestou, é o próprio Filho. Que se trata da expressão de Deus na Terra. Então, Jesus Cristo é o quê? É como Deus deseja ser visto por toda a dimensão, por todos os planetas, exércitos, tudo o que você pode imaginar, desde a fundação do mundo, dessa maneira, da forma de Jesus Cristo, é como Deus deseja ser visto. Então, sempre que você for clamar, clame a Jesus. A adoração sempre a Jesus. E foi graças a isso que eu passei esses 2 perrengues. E eu estou testificando aqui para vocês, para que vocês possam pegar como exemplo. As pessoas acham que anjos são bebês alados, que vai existir hotel no céu, que vai existir tudo que tem na terra no céu. Não é assim, meu irmão. Não existe, olha, não existe o mundo, desculpa te falar isso, não existe o mundo espiritual. Coloca na sua cabeça, não existe o mundo espiritual. Mas esse cara tá ficando louco. Não, Jesus Cristo ele mesmo diz que a ressurreição é na carne. Então, meu irmão, no abrir e fechar dos olhos, seus corpos serão transformados. Então, basicamente, quando você estiver no céu, não é o mundo espiritual como Ghost, como esses filmes de mundo espiritual, não. É físico, é o mundo físico. Seu corpo será restaurado fisicamente. E você conseguirá contemplar o que é o universo de verdade. Porque o que o diabo nos ensina é errado e não representa nem 1% da imensidão do que Deus criou. Nem 1%. Toda essa história de multiversos, Big Bang, quarta, quinta, sei lá quantas dimensões, tudo aquilo ali não representa nem 1% da grandiosidade de Deus. Não representa. Então você imagina que é muito mais amplo do que isso. Então, é o que eu falo. Uma coisa que eu aprendi com a Rebecca Brown, no livro dela, Prepare-se para a Guerra, ele veio para libertar os cativos. Principalmente, se você estiver passando por dificuldades na vida, prepare-se para a guerra. Uma coisa que eu aprendi com a Rebecca Brown é o seguinte: faça uma aliança com Jesus Cristo, com o Criador. E no livro Campo e Batalha da Mente, da Rebecca Brown, ela diz: não duvide em hipótese nenhuma da sua oração. Porque a dúvida é pedra de tropeço. Se você duvidar, a sua oração não será atendida. E clamar, e orar, e confiar. E é isso que eu faço. Então, assim, eu queria compartilhar isso com vocês, até mesmo para deixar de testemunho, né? Porque, poxa vida, quantas vezes Jesus Cristo não fez coisas por mim, por minha família, mesmo sem eu ter a capacidade de retribuir. E eu queria compartilhar isso para vocês entenderem. Jesus Cristo não é algo que o seu pastor possa te ensinar, seu padre possa te ensinar. Jesus Cristo é uma coisa que vai muito além. É um nome que está acima do nome de Deus. Porque o nome de Deus é um nome factível, inventado pelos seres humanos, para você poder adorar qualquer porcaria. Sendo que o verdadeiro nome é Jesus. É o nome, não é o nome supremo de Deus, porque nem os anjos sabem.
mas sim o nome que Deus quis apresentar a toda a existência, a plenitude do universo. Então, eu espero que você tenha entendido. A proposta do vídeo de hoje é explicar para você a capacidade de Deus de influenciar a nossa vida. É muito importante você entender isso para que você firme na rocha em Jesus Cristo e se liberte desse mundo pecaminoso. Né? Ninguém é perfeito, evidentemente ninguém é perfeito, mas é muito importante que você busque e alcance a sua salvação. Confie plenamente em Jesus Cristo. Você irá me agradecer no final, tá, desse rumo, dessa história da sua vida. Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Fique na paz.